Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Descomplicando Amor com Amor. E hoje nós temos um tema bastante importante que é sobre... Eu acho que eu esqueci, vou chamar a Elaine aqui para falar sobre o tema. De novo você esqueceu, amor? Não é possível isso. Gente, nosso tema de hoje é empatia no relacionamento. Ah, legal. Agora eu entendi. Vou prestar atenção na próxima vez, tá? Legal, amor. O que é empatia? Então, hoje, empatia é um termo muito falado. A gente ouve muito falar, ter empatia com o próximo. Isso é muito bacana. Mas será que a gente sabe realmente o que é ter empatia? Será que a gente sabe colocar em prática essas habilidades de ter empatia? Então, todo mundo sabe, né? Empatia é se colocar no lugar do próximo. Mas, gente, na verdade, isso vai bem mais além. Na verdade, se colocar no lugar do próximo é um termo usual, assim. Mas empatia é se conectar realmente com o sentimento do outro, com as emoções do outro. É você se colocar no lugar do outro, mas de uma maneira que você vai sentir o que ele está sentindo. Que você vai sentir as emoções dele. Entendeu, amor? Entendi, legal. E essa empatia, a gente consegue melhorar ela, desenvolver? Ou quem, por exemplo, não tem muita empatia, nunca vai ter? Como funciona isso? A gente consegue evoluir na empatia? Sim, com certeza. Como todas as habilidades, a gente consegue praticando, né? E existem algumas habilidades que a gente consegue colocar em prática para que melhore, a gente coloque isso no nosso relacionamento. E no caso hoje, a gente está falando relacionamento de casal. Mas na verdade, gente, isso engloba tudo. Relacionamento com os filhos, com os familiares, no seu trabalho. É relacionamento. Legal. Então eu também quero evoluir na empatia, né? E você comentou sobre habilidades, né, para evoluir na empatia. Quais seriam essas habilidades? Sim, a gente juntou aqui 3 habilidades que a gente achou importante, né? São 3. A primeira é ouvir. A segunda, se colocar no lugar do outro, né? E a terceira é não julgar. A gente juntou e achou super importante essas 3 aqui pra gente colocar pra vocês. Legal, vamos falar um pouquinho sobre elas. Vamos. Então, a gente vai começar aqui pela primeira, vamos dar uma breve explicação da gente falar sobre ouvir, que foi o primeiro item que a gente falou. Ouvir o que seria? Gente, dar atenção, né? Dar atenção para o que o outro está falando, às vezes aconteceu alguma coisa, vamos dar um exemplo aqui, vai. Eu estou lá no meu plantão, trabalho no hospital, aquela correria, a gente nunca sabe como é o plantão, é uma surpresa. Aí de repente, eu cheguei lá, quebrou o aparelho, teve intercorrência com o paciente, aí foi daquele jeito. Aí eu chego em casa, aí daquele jeito, né? Aí eu falo, nossa amor, meu plantão foi super corrido, super, né, atrapalhado, tudo, né? E aí ele vai me ouvir. Mas eles podem se portar de várias maneiras, né, amor? Como que você faria? Eu ia parar, a primeira coisa, parar o que eu estou fazendo, né? Desde que não fosse nada urgente também, mas parar o que eu estou fazendo e prestar atenção no que você vai falar, né? Vai falar. Sim, então, é o ato de ouvir, gente. Simplesmente pode ser qualquer situação. Você machucou o joelho, machucou o pé e chegou e falou para o seu namorado, para o seu esposo. Aconteceu. Ouvir, simplesmente dar atenção, né? Você não cortar o assunto, né? Deixar a pessoa desabafar, porque às vezes ela não quer nem opinião, nada. Ela quer simplesmente desabafar. Bom, então no nosso caso, né? Você chega do trabalho cansada e você quer conversar comigo e eu, em vez de prestar atenção no que você está falando, né? Você fala que está cansada, eu pego e falo assim, eu também já tive problema assim no trabalho e foi assim, assim, assado. Né, e aconteceu isso, então eu interrompi o que você ia falar, eu vi só o comecinho e eu levei a conversa para o meu lado, né, eu quis falar sobre mim, né, em cima da sua conversa, né, isso é uma corrupção. Sim, gente, isso na verdade não é bacana, isso acaba minimizando o sentimento do outro, né? Porque a gente nunca sabe o que o outro sentiu naquele momento, naquela situação, então a gente tem que ouvir e não assim interromper.
deixa a pessoa falar, desabafar, e a gente nunca pode diminuir a dor da pessoa, diminuir o que ela está sentindo. Esse exemplo foi muito legal que o Fábio deu, porque isso acontece muito. Muitas pessoas chegam pra gente falando assim, nossa, ai, por exemplo, nossa, hoje de manhã sabe o que aconteceu? Eu fui roubada e levaram meu celular. Vai, vamos dar um exemplo. Aí a pessoa já fala, nossa, levaram seu celular, mas e sua bolsa, sua carteira, ficou, né? Aí a pessoa, não levaram. Aí a pessoa, menos mal, né? Poxa, levaram só seu celular, né? Nossa, né? Até que não foi tão mal assim. Só que, gente, pra pessoa foi muito mal. Foi muito horrível ter levado o celular dela. Então a gente está tirando aquela importância daquele sentimento da pessoa. Então isso também não é legal de se fazer, gente. E eu também posso ouvir fazendo pergunta, né? Até para se aprofundar mais. Então, não quer ouvir também não quer dizer só ficar calado. Eu posso perguntar, você foi... Então, se você passou por um certo estresse no seu trabalho, me conta como que foi. Aí você vai falando, eu posso ir perguntando, sério, e a pessoa falou o quê, né? Então eu posso ir alimentando a conversa. Sim. Não quer dizer que eu estou interrompendo para fazer perguntas, mas faz parte de ouvir, né? Sim, a gente pode ouvir, a gente dá atenção, desenvolve a conversa, deixa a pessoa com liberdade para estar desabafando aquele ocorrido, né? Legal. Isso. Bom, agora, gente, indo para a segunda habilidade que eu mencionei aqui, que é se colocar no lugar do outro. Que eu até mencionei que, na verdade, é mais profundo que isso, né? É a habilidade de se conectar com o sentimento do outro, né? Tudo tá ligado, na verdade, né? Então, é realmente você sentir o que a pessoa tá sentindo, não desvalorizar, né? Ouvir. Isso a gente só consegue se conectando, sentindo aquela emoção da outra pessoa. É dessa forma que a gente consegue se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso também tem a ver com o que os coaches chamam de rapport, né? Que é trabalhar na mesma sintonia. Então, por exemplo, se a pessoa está sentada falando do problema e quem está ouvindo está em pé. Então, procurar sentar também, né? Ou levantar outra pessoa para ficar os dois, ou os dois sentados ou em pé, né? Por exemplo. Sim. Um está caminhando, outro está parado. Então, você não tem um rapport, você quebra, atrapalha um pouco essa conectividade. Sim, né? gente, o modo como você dá atenção também é super importante, né? Imagina você com um problema, vem que aí o Fábio vem, chega com um determinado problema da faculdade, e aí ele tá falando, aquele entusiasmo, aí eu vou, pego o celular, começo a mexer, ou senão, amor, o que você vai querer de janta? Sabe, dispersa, assim? Não, gente, às vezes são minutos que você vai dedicar a pessoa que você está, né, ouvindo, mas são minutos valiosos para a pessoa. A gente tem que ter essa atenção, na verdade, que é muito importante. A atenção é muito importante. E agora a gente indo para a terceira habilidade, que é o ato de não julgar. O que é não julgar, gente? Vamos dar um exemplo aqui. O Fábio teve alguns problemas na faculdade, com alguns alunos, ou com algum funcionário lá, e chegou também para falar comigo, tudo. Aí ele falou, teve um problema lá, aí o que eu vou fazer? Vou falar assim, nossa amor, mas você fez dessa maneira? Eu acho que você não deveria ter agido dessa forma. Isso é julgar, sabe? Isso a pessoa tá desabafando, falando o problema dela e você já começa já tendo um julgamento, já podando a opinião dela. Então, nesse momento, vem tudo aquilo que a gente já falou, respeito, saber ouvir a opinião dela, porque a gente não sabe qual sentimento ela teve naquele momento para agir daquela forma. Então, respeitar, porque naquele momento ela sentiu de agir daquela forma. Então, em um outro determinado momento, uma outra conversa, sim, aí você pode expor a sua opinião, porque nem sempre assim, não julgar, não quer dizer que a gente tem que ser conivente com aquela opinião, que a gente tem que concordar com tudo. Não, mas esse primeiro momento é o momento de ouvir, entendeu? Mas aí numa outra conversa, um outro momento que a pessoa vai estar melhor, a gente pode sim expor a nossa opinião, né, amor? Verdade, legal. Então, amor, um casal desenvolver essas habilidades, que é ouvir, se colocar no lugar do outro e não julgar. Isso leva a um bom relacionamento? Isso melhora a qualidade no relacionamento do casal? Sim, com certeza, gente. Melhora
Tudo, porque você vai ter confiança no seu par, você vai aumentar a intimidade com ele. Porque pensa, imagina a pessoa vem várias vezes, várias situações, vem para contar alguma coisa importante que aconteceu, qualquer coisa. Aí a pessoa não dá atenção, a pessoa não ouve, a pessoa te julga, tudo aquilo que a gente falou. Vai chegar um momento que você não vai ter liberdade de chegar. Às vezes vai acontecer alguma coisa e fala assim, ai, nem vou falar pra ele não dá atenção, ele não me ouve. Então, você está vendo como isso vai levando a um afastamento do casal? Então, praticar essas habilidades colabora muito para que você tenha um relacionamento mais harmonioso. Então, você vai confiar na pessoa, você vai ter uma intimidade maior, você vai poder chegar e contar qualquer situação. Então, eu julgo ser muito importante isso. Ah, legal. E eu quero comentar aqui a pesquisa que eu fiz de 2 estudos, 2 artigos, né, na internet, artigos científicos, que comprovam que a empatia no relacionamento melhora a satisfação conjugal. Então, o primeiro artigo é de 2011, feito no Rio de Janeiro, tá? Com 120 participantes, e eles avaliaram, teve todo um questionário, né, todo um método ali, não vou detalhar aqui, mas o resultado foi que existe sim, né, uma correlação direta, né, muito forte entre a empatia, né, no casal que desenvolve bem ali a empatia com a satisfação conjugal nesse relacionamento. E um outro estudo, foi mais recente, né, um pouco depois, de 2016, que também comprovou, né, que existe essa correlação. Então o primeiro estudo foi feito com 120 pessoas no Rio de Janeiro, com casais, né, seriam 60 casais com mais de 3 anos de casados, e o segundo estudo, com 50 casais, foi feito com casais com mais de 10 anos de casados. Olha isso, né? bem. E os dois mostraram a evidência ali, né, de que existe sim essa correlação direta entre a empatia com a satisfação conjugal. Tá? Então isso foi bem bacana. E eu vou deixar o link, né, inclusive no descritivo, sobre essas 2 pesquisas, esses 2 estudos. Sim, gente, olha aí, ó, mais uma prova, mais uma demonstração que vale a pena sim a gente investir no relacionamento, vale a pena praticar essas habilidades para a gente ter um relacionamento melhor a cada dia. Então, gente, fechando aqui, esse foi nosso tema de hoje. Espero ter contribuído nós dois aqui de alguma maneira aí para vocês no relacionamento, no dia a dia. E vamos ficando por aqui, até o próximo post. E, gente, compartilha, por favor. Compartilha, deixa os seus likes aí. Isso, deixa o like, se inscreve aqui no canal com a gente, tá? Ativa lá o sininho e coloque também os comentários, tá? O que vocês acharam aí desse vídeo, desse tema de hoje. Coloque também as experiências de vocês, né? Se vocês já tiveram aí, ou algumas habilidades, exemplos, né, de como vocês melhoram essas habilidades. Tá bom? E dicas aí para os próximos posts. Sim, dicas serão sempre bem-vindas. Se vocês também tiverem ideias de algum tema, quiser trazer aqui pra gente, deixa ali, chama a gente, que a gente vai estar respondendo vocês. E vem com a gente que vai ter muita coisa bacana por aí. Né, Legal. amor?